Bom dia, amigos. Estou passando hoje aqui só para desejar para todos aqueles que estão seguindo o canal, os inscritos, uma feliz Páscoa. Que hoje seja para todos nós um dia de reflexão, um dia de muita paz, alegria, confraternização com as pessoas que amamos, com nossos parentes, com nossos amigos, com nossos colegas. E agradecer sempre ao Criador, ao nosso Deus, por tudo que Ele tem feito por nós, por cada um de nós. Porque Ele é o nosso guardião. Não vamos ser fanáticos, mas, no entanto, não podemos esquecer de onde nós viemos, né? Viemos de um poder superior a tudo que conhecemos, que sequer conseguimos imaginar como é esse poder. Mas ele existe e está acima de todos nós. E é essa força, essa luz, que ampara cada um de nós. Não vamos esquecer que sempre aquele que é o mais necessitado de ajuda, nem sempre é aquele que aos nossos olhos sofre na terra, mas sim, na maioria das vezes, são aqueles que nós, às vezes, invejamos. Esses que têm o poder, têm a fortuna, têm a riqueza, mas que infelizmente ainda não entenderam e não aprenderam que ser rico é uma prova muito difícil. Requer muito cuidado e muita atenção, porque a riqueza é uma missão, na verdade. Não vamos condenar aqueles que fazem mau uso das suas fortunas, porque eles estão passando por uma fase que precisam passar para aprender. Provavelmente nós já tenhamos passado por essa fase numa vida anterior, e quem sabe, se não passamos numa vida anterior, iremos passar no futuro. E não sabemos, tanto no passado se tivemos êxito, ou se no futuro teremos êxito. Então criticar não é o caminho. Então, irmãos, fica a dica. Todos aqueles que têm o poder têm uma grande responsabilidade. Mas a nossa responsabilidade também não é pequena. Nós temos a nossa própria responsabilidade. As nossas vidas, o que passamos, o que nos ocorre, exatamente de que precisamos. Ninguém passa por aquilo que não precisa passar, porque o Criador está observando a cada um de nós, mas não com a intenção de julgar ou condenar, como a maioria das religiões falam. Não, Ele está nos observando para nos ajudar, para ver naquilo que precisamos, e assim Ele está sempre próximo de cada um de nós. Para podermos entender um pouco mais sobre o que eu falo, vou dar um exemplo. Até mesmo na Bíblia Antiga, fala sobre o filho pródigo e tudo mais. Mas eu vou falar aqui de forma um pouco diferente. Nós que somos pais, mães, vamos supor que temos 2 filhos. Um deles sempre está atento para as coisas, se corrigindo, ajudando, auxiliando, fazendo sempre as coisas corretas. O outro, no entanto, sempre é aquele que faz tudo errado, que não obedece, que é desatento, que não se preocupa com ninguém. Pois bem, irmãos, qual dos 2 filhos merece mais a nossa preocupação e a nossa atenção? Aquele que está no caminho certo ou aquele que está no caminho errado? Vamos refletir sobre isso. São aqueles que estão no caminho errado que necessitam mais da nossa atenção. Eu posso falar disso porque eu tenho 3 filhos. E dos 3 filhos, eu tinha um que sempre obedecia, poucas artes fazia. E o outro era muito rebelde,
muito arteiro. Era mais arteiro do que rebelde, mas estava sempre aprontando. Então, irmãos, eu ficava sempre atento com quem? Com aquele que fazia sempre as coisas certas e obedecia, ou com aquele outro que aprontava demais? Eu estava sempre me preocupando com aquele que aprontava demais para protegê-lo, para poder orientar. Ele errava, quebrava as coisas em casa, quebrava, destruía muita coisa, destruía. Se acidentou várias vezes, se acidentou. Enfim, esse hoje já é um homem casado, formado, é arquiteto, não precisa mais da minha ajuda. E o outro, o mais velho, aquele que obedecia sempre, também tem sua vida já finalizada, é casado, tem seus filhos e tudo mais. Então, irmãos, assim é Deus. Quando a gente julga que Deus está afastado daqueles irmãos nossos que cometem crimes absurdos, é um grande engano nosso. Deus está mais preocupado em ajudá-lo do que ajudar aqueles que não precisam de ajuda. Entendemos? Será que podemos entender isso melhor? Será que a gente pode parar um pouco para pensar, refletir sobre aquilo que pensamos, sobre aquilo que falamos, sobre aquilo que imaginamos? Porque nenhum de nós, querendo ou não, temos a certeza exata do que irá nos acontecer quando sairmos aqui desta vida atual. Ninguém sabe como é o inferno, se ele existe. Ninguém sabe, no caso dos espíritas, o umbral, como ele é, se ele existe. Enfim, ninguém sabe como é o céu, se ele existe. Como é a pátria espiritual, se ela existe. Enfim, no entanto, sabemos que Deus nos criou para um propósito. E se esse propósito é grande, também a nossa vida deve ser muito grande. Porque em uma vida somente, ninguém conseguirá entrar na vida e sair da vida tendo todos os conhecimentos necessários. Por isso, o Espiritismo nos esclarece o que é a reencarnação. Reencarnamos, sim, claro, diversas vezes. Do contrário, não existiria justiça. Se Deus é bom, ele não pode ser injusto. Como poderíamos aceitar uma vida somente se nascem irmãos nossos, mutilados, aleijados, cegos, surdos, sem os membros, paralíticos, etc. e tal? Que justiça é essa de Deus deixar um dos seus filhos nascer sobre essas condições? Por que será? Não é verdade, irmãos? Por que nós que somos saudáveis, fisicamente falando, e outros não são, se temos somente uma vida? E como seria esse céu se tivéssemos somente uma vida? Aqueles irmãos nossos do passado, muito antes da época de Jesus, ou mesmo na época de Jesus, que desencarnaram, morreram sem qualquer tipo de conhecimento, sem terem aproveitado a evolução, que hoje, embora a nossa vida seja um tanto difícil, mas é muito melhor do que nos tempos de Jesus. Deus estaria sendo justo, dando uma vida somente para aqueles que nasceram no princípio do planeta Terra, da humanidade, e outros que iriam nascer depois com todo conforto. Nós reclamamos muito das coisas, mas nós temos benefícios que nossos antepassados não tiveram. Não precisamos nem ir muito longe. Se nós observarmos a vida dos nossos avós, o que eles tinham de conforto, o que nós temos hoje de conforto, querendo ou não, nós temos transportes, diversos tipos de transporte que nossos avós não tinham. Nós temos energia elétrica, que muitos, alguns séculos atrás, não sequer nem existia energia elétrica, mas lamentamos e reclamamos. É óbvio que temos sim que procurar sempre melhorar a nossa condição social, material, conforto, sim, claro. Mas não vamos nos esquecer que se nascemos hoje, provavelmente já vivemos em vidas passadas sob condições difíceis. Assim é a justiça de Deus.
Deus não pode dar a uns um privilégio, dar a outros a dificuldade, tendo somente uma vida? Será que nós faríamos isso se tivéssemos 2 filhos? Faríamos isso com nossos 2 filhos? Daríamos a um algo que negaríamos a outro? Será? Irmãos, não, nós não faríamos isso e não somos perfeitos. Então, irmãos, vale uma reflexão. A vida, ela não acaba. O corpo fica, a vida material fica. Essa se desfaz do mesmo jeito que ela se iniciou, por um princípio da união de 2 moléculas, de 2 células, do espermatozoide e do óvulo da mulher. Teve o início e terá seu fim, mas nós, como somos frutos da luz, somos luz. Se a luz não morre, nós não morreremos. Tivemos um princípio, mas não teremos um fim. O espírito não morre. Ninguém pode matar ninguém, essa que é a grande verdade. As pessoas podem sim fazer com que o espírito saia do corpo antecipadamente. Através do assassinato, o espírito vai embora. Quando o corpo não tem mais condições físicas, biológicas, de manter-se vivo, o espírito vai embora. Quando alguém se suicida, também o espírito vai embora e o corpo fica. Mas nós não morremos. Não, nós não morremos. Partimos para a vida espiritual. Como disse antes, como será a vida espiritual? Eu realmente não posso afirmar nada, porque quando a gente nasce, vem para a matéria, as lembranças que nós temos de tudo, da nossa existência passada, se apagam, e isso é necessário, porque nós renascemos para crescermos espiritualmente, moralmente. E esse crescimento é impossível sem que nós consertássemos as coisas que fizemos errado no passado. Alguém que nós tenhamos maltratado, alguém que nós tenhamos abusado de alguma forma, os nossos vícios do passado. Fizemos vítimas? Sim, fizemos. Mas porque éramos maus? Não, porque éramos ignorantes. Ainda somos ignorantes em vários aspectos. A ignorância que eu falo é a falta de conhecimento de alguma coisa. Sim. No entanto, hoje nós temos uma percepção melhor do que é certo e do que é errado, do que devemos e não devemos fazer, do que podemos e daquilo que não podemos fazer. Então, irmãos, a cada vida, aqui na Terra, a gente vai aprendendo o que devemos e o que não devemos fazer. É o único jeito de aprendermos. A teoria é muito boa, não resta a menor dúvida. No entanto, só a prática poderá nos habilitar, sancionar os nossos conhecimentos ou não. Por isso, precisamos nascer, renascer diversas vezes, para aos poucos aprendermos a sermos melhores para quem? Quando a gente fala ser melhor, a gente sempre pensa no que estamos sendo melhores para os outros. Irmãos, tudo bem que fazemos o que para alguém, o primeiro beneficiado somos sempre nós, sempre. Tudo bem que façamos para alguém. Não importa se alguém é ingrato. Aliás, a ingratidão existe para fazer com que aquele que fez o bem entenda que tem que fazer o bem por fazer. Como Jesus nos disse, que a mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Porque sempre que cobramos a gratidão de alguém, é porque fizemos o bem com segundas intenções. Me desculpe, irmãos, mas muitos pais fazem isso constantemente com seus filhos. Isso não é nada agradável para um filho ouvir. Não, não é. Me desculpem, mas não é agradável um filho ouvir que o pai e a mãe fez tudo por ele. Eu te dei a vida, eu te sustentei, eu te criei, e agora tu fazes isso comigo.
Isso, no meu modo de ver, é muita maldade fazer isso com nossos filhos. Nós criamos nossos filhos, nós os tivemos porque queríamos tê-lo. Era claro que houve uma concordância entre ele e nós, mas houve um acordo sim. Então, irmãos, se a gente botou no mundo, nada mais do que natural, que façamos o possível para a orientação desse irmão, mas sem a presunção de que ele tenha que nos retribuir na vida futura, que ele venha nos retribuir na nossa velhice, quando estivermos idosos, dependente deles. Por que temos que fazer as coisas sempre esperando que nos sejam gratos? Não precisamos fazer isso. A pior ingratidão que pode existir, acredito eu, é quando o pai e a mãe não exigem nada dos seus filhos e, no entanto, esses filhos são ingratos. Quando os pais precisam dele, eles dão as costas. Mas se os pais não reclamam sobre esse aspecto, eles avançaram muito e os erros ficam para quem fazem. Certo? Então, irmãos, vale uma reflexão. Vamos fazer o bem por fazer, como Jesus nos ensinou. Faça e passe adiante. Não te importe se alguém foi ingrato contigo, porque um bem feito jamais é esquecido. O universo, como falei para vocês, a luz universal ampara todos nós. Então, irmãos, finalizando, uma feliz Páscoa para todos. Que possamos pensar no futuro, não no dia de amanhã, aqui na Terra, mas no nosso futuro espiritual. Façamos tudo não por medo de Deus, que não precisamos ter medo, precisamos respeitá-lo, isso sim. Não precisamos ficar bajulando Deus, não precisamos. Precisamos fazer para o próximo. O que podemos nós fazermos para Deus? A única coisa que podemos fazer para Deus, na verdade, é ajudando nossos irmãos de caminhada, termos mais compreensão, sermos mais toleráveis e caridosos. Feliz Páscoa para todos. Obrigado. Que assim seja, irmãos.